Família, estamos trazendo aqui mais uma obra nova pra vocês daquele jeito. Mas antes de ver o Pro tá amassando com geral, já dá essa força com o seu like pra fortalecer o canal e que possa ser divulgado pra outras pessoas. E também não se esqueça de deixar alguma coisa nos comentários pedindo a segunda parte ou pedindo alguma obra que vocês querem que eu traga aqui no canal pra vocês. O Pro pensa: viva pelo clã, foi o que meu pai sempre disse. Ele quis dizer que eu não deveria desejar nada e que eu deveria ficar ao lado do meu irmão como uma sombra. Nessa hora alguém chega e fala: que visão impecável, cavaleiro lutando contra o comandante mais poderoso do continente sozinho, como esperado do irmão daquele homem. De fato, muito interessante. E o nome do prota era Cian Vert. Ele fica puto e pergunta: quem te fez fazer isso? Foi o imperador? O Boris, aquele doente da névoa negra. Você é como os rumores diziam, você é o assassino da névoa. A névoa é uma organização contrária aos nossos cavaleiros. Vou reportar para os superiores que me livrei de um ser impuro afiliado com os hereges. O Cian, claro, vai em frente se ainda for capaz de falar depois disso. Garanto que de você não vai sobrar mais nada quando terminarmos aqui. O Boris: se planeja usar seu poder secreto, é melhor desistir, já que tem uma barreira mágica de 9 estrelas aqui. E ele pensa: preciso sair daqui de algum modo e revelar o culpado disso para o meu irmão. O Prota: uma barreira? Só preciso destruí-la. Nessa hora um cavaleiro dourado chega e diz: basta, Cian. Ele fica sem entender nada quando vê. Ele pensa: o culpado por trás disso era Ashel. Ele se ajoelha e o Ashel fala: você parece confuso, Cian. Você cumpriu bem seu dever pelo clã, pelas pessoas e por mim. Agora estou apenas tentando tirar o peso dos seus ombros. O Cian: não consigo entender. Eu fiz algo de errado? Ele: errado? Essa névoa estranha. Você não passa de um assassino e não consigo nem te chamar de humano. Você já nos enganou por bastante tempo. Realmente vai dizer que não sabe dos seus pecados? O Cian fica puto e fica pensando: assassino, meus pecados? Que porra é essa? A luta pela sucessão do império, a raid contra o exército dos capeta, a guerra para unificar o continente. Eu te ajudei a conquistar tudo, porque servir você era minha vida, mas agora você está me abandonando? Eu trabalhei igual um cachorro por 20 anos. Não importa que todo o meu corpo se quebre, vou te dar tudo o que tenho agora, se isso for te destruir. Nesse momento o Prota se transforma e todos ficam assustados, se perguntando: ele ainda tem esse tanto de mana? Isso é impossível, ele não é humano. O Cian transformado fica falando: que tolo, o herói está tentando matar seu irmão mais novo por medo. Não tem vergonha de si mesmo? Ele parte pra cima e uma luta começa, mas só que o Ashel conseguia defender todos os ataques com facilidade. O Prota pensa: se eu puder atingi-lo uma vez em um ponto fraco, ele não poderá se regenerar. Mas só que o Boris estava ajudando o Ashel, e nesse momento o Ashel consegue desferir um ataque fatal no Cian. Ele: eu queria te fazer um favor de te dar uma morte indolor, já que é meu irmão, mas você demonstrou sua verdadeira face. Eu sabia que você era desde o começo um monstro. É bom que eu nunca cheguei a confiar em você. E em seguida ele dá um chute, retirando a espada do corpo do Prota. Quando ele estava indo embora, o Cian fica pensando: merda, esse é meu fim. Que vida idiota que tive, estúpida. Mas do nada ele fica puto e parte pra cima, chegando no pescoço do Ashel, mas o Ashel usa sua habilidade matando o Prota. Nessa hora alguém fica chamando: jovem mestre Cian, por quanto tempo vai ficar dormindo? Vem logo, você precisa ficar pronto. O garoto: Emily? Por que você está aqui? Ele se assusta e pensa: já faz 20 anos desde a última vez que vi ela. Ela é a mesma desde a última vez que vi. Esse lugar eu lembro, é o quarto que eu usava quando era mais novo. As mobílias também são as mesmas. Espera, eu voltei a ser criança. A garota: jovem mestre Cian, você está ficando aqui porque não quer treinar? Vamos logo, se levante. O Prota: que? Treinamento? Que treinamento é esse? Depois de algumas horas ele fica pensando: Ducado Vert, tenho certeza que voltei no tempo. É isso que quiseram dizer, que a vida passa diante dos seus olhos quando você morre? Eu lembro, 27 anos atrás, ano de 985, 1º de março, um ano antes de entrar na academia. Todos os anos o Ducado tem uma sessão de treinamento. O meu pai, Duque Vert, comparece ao evento, fazendo com que ele seja algo grande. E meu oponente é Granzi Vert. Ele tem a mesma idade que eu e é meu meio-irmão. A mãe dele, Margarete, é a esposa do Duque. Graças a isso, Granzi recebeu muito mais atenção, apesar de ambos sermos novos. Eu era um filho bastardo e depois de ser espancado nessa luta, me tornei uma piada. Este duelo foi o motivo do meu pai parar de prestar atenção em mim. A Emily: por que não desiste?
tá de boa, só preciso ganhar. Ele pensa, até a empregada me subestima, é só uma rapieira, mas é tão pesada. A minha força é a mesma quando eu estava nessa idade. Essa sensação não é um sonho, nem minha vida passando diante dos meus olhos. Nunca ouvi falar de algo assim, capaz de criar uma ilusão tão poderosa. Eu realmente voltei ao passado? O loirinho, você não correu, né? Prota só pensa, então talvez eu possa mudar o futuro. O Duque, agora vamos começar. O loirinho parte pra cima e diz, pra onde você está olhando, idiota? Ele ia atacar o Prota, mas ele só olha com desprezo e diz, ele é uma lesma e se esquiva com facilidade. O loirinho tenta atacar mais uma vez, mas só que o Prota revida, soltando a espada da mão dele e logo em seguida dando um chute na sua canela. O Cian pensa, agora só preciso colocar a minha espada em seu pescoço e o duelo acabou. Mas isso não é o suficiente. Quando eu estava nessa idade, o Granzi me maltratava sempre e isso também continuou na academia. Então preciso fazer com que ele nunca tente fazer algo assim comigo. Nesta vida vou criar meu próprio caminho, eu mesmo. E toma-lhe bicuda na cara dele. Olha como ele ficou depois. O Prota, o resultado do duelo foi a derrota de Granzi. O Duque me ordenou a vê-lo, até mesmo liberou a sua agenda. Minha vitória foi tão impressionante assim. Até mesmo tenho um cavaleiro de alto nível, Elkin, que estava diretamente afiliado com o Duque me escoltando. Nessa hora a Duquesa aparece e ele pensa, parece que estão conversando sobre o filho dela. Ele pergunta, Granzi está bem, madame? Ela puta de raiva responde, você tem a audácia de falar isso depois de espancar seu irmão daquela forma? Você é um monstro. Ele dá as costas e só responde, é assim que são os duelos. Ela, é por isso que os bastardos não devem ser tratados como criança legítima. Você é igual a sua mãe, é tudo por ela ser uma puta de esquina. Seu lugar nas ruas implorando por comida, você se atreve a comprar uma briga. O Prota nessa hora fica puto e só pensa, ela passou dos limites, devo matá-la. Não, sei melhor que ninguém como a fazer sofrer. Irei torturá-la lentamente, tão lento que será doloroso. Ele pergunta, sabe que vou pra academia também junto com Granzi, certo? Ela, qual exatamente é seu ponto? O Cian, tenho certeza que deseja que seu filho se forme com os membros intactos, certo? Acho que não está tão preocupada com ele, hein, Duquesa? A Duquesa, seu pedaço de merda vulgar, como se atreve? Ela ia dar um tapa nele, mas o cavaleiro se mete e diz pra ela parar. Ele, o Duque o chamou com urgência, então não acho que podemos demorar mais. Estamos partindo agora. E o Prota só pensando, as ordens do Duque são absolutas. Estou sendo protegido pelo cavaleiro guardião que recebeu a ordem. Um cavaleiro que não se submete nem à esposa do Duque, que leal. Prota entra para falar com seu pai e se apresenta. Ele pensa, já fazem quase 15 anos desde que nos encontramos pessoalmente. Duque Willis Vert, o grande lorde feudal de Velhas. O mundo o chamou por um nome diferente, Guardião do Continente. O herói que parou a invasão dos capeta por bastante tempo e com a ajuda do seu notável poder mágico e sabedoria, esse homem carregou uma responsabilidade que ninguém conseguiu, até a sua morte contra a invasão do exército do Reino dos Monstros. Tudo o que ele queria era paz em todo o continente, mas minhas memórias dele são diferentes, como um homem que utilizou seu livre-arbítrio para decidir viver sua vida servindo os outros. Então por isso ele era um homem estúpido. O Duque fala, seus olhos precisamente seguraram a espada e você esquivou. Na hora que o Granzi correu em sua direção, você olhou direto para o caminho da espada e virou seu corpo para desviar. Quando aprendeu a empunhar uma espada? O Prota, não diria que aprendi, eu pratico todas as noites sozinho. Ele, pelo que eu sei, nunca mostrou qualquer interesse em esgrima, porque escondeu tais habilidades excelentes. O Cian, eu realmente não queria chamar a atenção dos outros. O Duque, apesar disso, realmente foi com tudo para derrotar o Granzi, mas o que você fez depois não foi desnecessário? O Prota só pensa, sua intenção por trás dessa questão parece bem investigativa. Ele está tentando medir minhas capacidades? Ele responde, queria provar a mim mesmo que sou melhor que o Granzi, mesmo que tenhamos o mesmo sangue, que também foi o que eu concluí com o objetivo do duelo. O Duque fica alegre com a resposta e diz, excelente, uma resposta clara e concisa que mostra seu nível de calma. Não sabia que era tão talentoso, estou muito feliz. Você se tornará um ótimo e confiável suporte para o Axel um dia. Nesse momento o Prota fica puto e fica pensando, o que?
porque eu me tornarei o seu ajudante. É o mesmo de sempre, ele ainda é obcecado como sempre pelo Ashel. O Duque, não é exatamente um troféu, mas quero te recompensar por esse duelo. Se quiser algo, pode me falar. E o Prota só pensando, então irei destruir tudo que o Ashel tentar fazer. E ele responde, o que eu quero? Já em outro momento, mostra a garota puta perguntando, disse que queria entrar na frente de batalha? E ele responde que sim, mas ainda não é certo. Ela pergunta se ele perdeu a cabeça por perder algo tão perigoso assim, já que lá está repleto de feras e monstros em todo lugar. E é explicado que esse é o único local de todo o continente a ser chamado de frente de batalha. Mesmo ali, o Vale Lemia, que pode ser chamado de vanguarda, é um campo de batalha feroz onde empates com os monstros estiveram acontecendo por centenas de anos. E foi por causa disso que o Duque não aceitou o pedido do Prota, mas deu uma condição dele se tornar digno em um mês para ir para o Vale Lemia. O Cian pensa, não sei as condições do que ele define como digno ainda, só preciso aumentar minha força física o quanto puder no tempo que recebi. Ainda sou mais fraco do que os outros, pelo menos sou sortudo o bastante para ter o mesmo sentido de batalha de antes da regressão e a pequena quantidade de poder que senti dentro de mim. Se eu treinar esse corpo conforme minha capacidade, definitivamente posso fazer o bom uso dela. Ótimo, vou começar a treinar a partir de hoje. Nesse momento, uma mulher que se chama Alice chega e já pega pelo pescoço do Prota e pergunta, ficou louco? Ouvi que pediu para o pai te enviar para a frente de batalha. Parece que derrotar o Grande subiu sua cabeça. Isso não vai dar certo, venha comigo para o telhado. Já no telhado ela continua, agora começamos quando tirarmos as nossas espadas. Te deixarei ir para a frente de batalha se puder resistir aos meus ataques por 3 minutos. O Cian, realmente precisa ir tão longe assim, Alice? Ela, não vou ouvir nada disso, só respondo uma pergunta. Você está atrás do título da família? O Cian só pensando, é por isso que ela está fazendo isso? Eu não estou interessado nessas coisas. Não faz nem meio-dia desde que duelei com o Granzi, esse dia inteiro foi caótico. Ela saca a espada e corre pra cima do Prota, mas ele consegue defender e ela fica se perguntando por que ele consegue defender um golpe desse com apenas 10 anos. Uma rapieira tem uma lâmina muito leve, mas ele parou precisamente a mini espada longa. Ela fica puta e fala, sua intuição é melhor que pensei, hein? O Cian já fica preocupado e ela parte pra cima, dando vários golpes nele. Ele consegue defender e contra-atacar, só que nessa hora ele fica preocupado, já que quase corta o pescoço dela. Ele recua e pensa, isso poderia ter dado muito ruim, se não tivesse parado a mini espada ela estaria morta. A habilidade de esgrima da Neva consiste em matar pessoas rapidamente. É difícil lutar sem matar porque não tenho força o bastante. Quanto tempo ainda falta? Estou compensando minha falta de força com mana, mas estou quase no limite. Alice fica puta com isso e já começa a usar sua habilidade. Ele já fica preocupado porque é uma magia de 6 estrelas, a lâmina caótica, e ele se pergunta se ela quer o matar. Mesmo que ele consiga defender, ele vai cair do castelo e vai precisar confiar nisso. Ele vai em direção a ela e ele só pensando, por favor apareça, Elken. Ela usa sua habilidade, mas nesse momento o Elken aparece, agarrando o Prota e bloqueando o ataque dela. Tá, porra, o Prota teve sorte agora, com certeza ele ia morrer com um ataque desse. O Elken, senhorita Alice, você está pegando pesado demais contra um oponente mais novo. Ela, sinto muito, Cian, devo ter perdido a cabeça por um segundo. Eu queria te impedir de ir para o campo de batalha, estava tão obcecada com isso. O Prota só pensando, é bem a cara dela, ela sempre dá tudo de si. Minha irmã era da elite que tirou nota máxima em tudo. Na academia real, onde todas as crianças talentosas em esgrima se unem. Além disso, a beleza dela era surreal e desde jovem foi treinada em esgrima. Ela foi dita como a futura guardiã do continente junto com o filho mais velho, Ashel, mas não muito depois de se unir aos Cavaleiros da Luz, ela foi assassinada. O Prota a abraça e continua, eu senti sua falta, Alice, desta vez eu vou te proteger. Alice, agora que paro para pensar sobre isso, você não é o cavaleiro guardião do Duque? O Duque acabou de sair para a guerra. Ele, estou protegendo o jovem mestre sob ordem do Duque, mesmo que não pudesse te dizer isso por ser um segredo. O Cian só pensando, sinto a presença dele desde que saí do escritório. Ele não ia se mostrar se eu não tivesse notado, mas porque meu pai disse para ele secretamente. E nessa hora o Prota dorme. Já no outro dia, Alice voltou para a academia. Aparentemente ela voltou apenas para ver o Duque
que antes da graduação. E o Prota lá fazendo flexão e quando chega no 10 tá quase morrendo. Ele senti que precisava ficar mais forte, então foquei em treinar meu corpo nas últimas semanas. Mais 10 é meu limite, não consigo passar disso por 2 semanas. Eu era bem confiante na minha força. Ele chorando fala, preciso de uma solução. A empregada chega e fala, jovem mestre, um pacote da senhorita Alice chegou. O que é isso? O cheiro é horrível. O Cian só pensa, é o sangue do cão infernal que pedi pra ela. É um item raro que pode ser obtido apenas no Vale Lêmia, mas acho que os rumores de que ele estava no mercado negro eram verdadeiros. O sangue das bestas é considerado venenoso por conta do cheiro, assim como a queimação ao consumir, mas na verdade ele aumenta permanentemente sua mana e sua força. A maioria das pessoas pensam nisso como um rumor, mas eu sei disso por conta da minha vida passada. A garota, jovem mestre, realmente vai beber isso? Ele, claro que sim. Ele bebe e pensa, não se preocupe, eu sou a única pessoa que foi capaz de se adaptar à sua péssima culinária. E ainda consigo me lembrar da primeira vez, era a sopa de cogumelos. Meu coração parou por um momento quando tomei aquilo. Comparado com aquela sopa, isso é bom demais. Ele avisa que vai sair por algumas horas. Já fora do castelo ele fica pensando, agora vejamos se funcionou. Já faz um tempo desde que vim aqui. Estive esperando por isso pelas 2 últimas semanas, o momento em que o Elk não estava aqui apenas para os relatórios regulares. Vinha aqui com frequência quando ficava sozinho. Quando a Shell recebeu a revelação divina do Deus da Luz, foi dito que um templo antigo estava escondido em algum lugar nas montanhas. Não acredito totalmente nisso, mas era um lugar com um fluxo de mana concentrada. Claro, a revelação divina era verdade, então só eu sei disso agora. Ele usa sua habilidade e algo acontece, abrindo um buraco no chão. Ele, a Shell, aposto que nem consegue imaginar o que vou fazer agora. Ele entra e continua. Diferente da última vez que eu estive aqui, este lugar era um templo antigo que servia o Deus da Luz, até que a história desta terra foi apagada depois de 300 anos. Quem poderia imaginar que este lugar existia nas montanhas logo atrás do castelo? De longe ele vê a espada que o Ashel usava quando o matou. Ele, no ano de 999, antes da fundação, Cian explica, antes da fundação, a humanidade finalmente conseguiu derrotar o exército em Velhas. O exército dos monstros era muito mais poderoso do que os humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas de armas divinas que permitiram a vitória deles, e uma dessas relíquias, Durandar, que era uma espada sagrada abençoada pelo Deus da Luz. Essa espada foi a maior causa da vitória da humanidade contra os monstros e o motivo da minha morte por conta dessa espada, que será de Ashel Vert. Talvez Durandar que tenha alguma ligação com minha regressão. Como esperado, nada aconteceu. Ele dá um chute na espada, deixando ela puta de raiva com ele. O Cian, isso acabou com o meu humor, vamos tratar do que eu vim fazer aqui e sair. Quando passa pela luz tem uma sombra que parece de outro mundo. À primeira vista pode-se pensar que é uma sombra de espada, mas isso é impossível, isso não é uma sombra. Onde existe luz também deve existir sombras. Nesse momento que ele toca, outro caminho aparece, um caminho que leva para outra sala escondida pelo altar da luz. Quando ele chega tinha outra espada e ele fala, é bom te ver. E essa era a espada que ele usou contra o Ashel, que se chama Chiron. Cian, bom dia Chiron. Ele balança para um lado e para o outro e fica se perguntando se ele ainda não acordou. Do nada ele fica todo alegre e diz, esse sentimento familiar é o melhor, quero matar alguma coisa agora mesmo. De repente uma sombra fica saindo do chão e fica perguntando, criança, você não tem medo? Não sabe o que significa me despertar? O Cian, o que? Não sei. Significa que essa espada é minha agora. A sombra, é tarde demais para você se arrepender, criança, seu corpo é meu. Ela parte para cima do Prota, mas ele o agarra pelo pescoço. Ele, você não era assim antes. A sombra, o que? O que é você? Como você consegue me tocar? O Prota daquele jeito só responde, eu te disse, essa espada é minha. Ela tenta o atacar, mas ele se esquiva e larga uma bicuda nela. Cian, sim, eu sou o sucessor, seu mestre voltou, ajoelhe-se. Ela fica puta de raiva e responde, você é só uma criança, não posso aceitar isso. Eles entram em uma luta e o Prota consegue se esquivar e defender todos os ataques que ela desfere contra ele. O Cian só pensando, acho que palavras não são bastante. O objetivo da espada é dominar o corpo do seu usuário. Eu não tenho escolha, eu vou pegar leve. Ela parte para cima mais uma vez, mas ele recua e ele usa a habilidade da espada, deixando ela imóvel. O Cian, eu vou dizer apenas uma vez, porque não me aceita como seu dono enquanto ainda estou legal. Ela, como pode usar isso?
seu pequeno arrogante. E ele usa mais uma vez o poder da espada, deixando cada vez ela mais fundo no chão. E ele vai usando várias vezes o mesmo poder, deixando ela com a cara não, deixando a metade do corpo dela enfiada no chão. Ela, eu aceito, mano. E ele ia usar mais uma vez, mas ela diz, eu aceito, mestre. O Xian sai e pensa, agora que fiz o que tinha que fazer aqui, devo voltar? Já assumi por tempo demais. A espada fica alegre por sair e respirar um ar fresco e pergunta como era o nome dele e se ele é o escolhido realmente. Ele responde que sim e diz que o nome dele é Xian e ele foi escolhido na sua vida passada e já morreu uma vez. O prota fica de frente com a espada que vai ser do Ashel e a sombra pergunta, ele ainda está dormindo, não é? O Xian, ele vai precisar esperar mais 20 anos até o seu dono aparecer. A sombra, você fala como se soubesse do futuro, mas nesse momento o prota corta a espada. A sombra pergunta o que ele vai fazer com isso. Ele só responde, quem sabe, talvez fazer as coisas um pouco mais divertidas no futuro. Depois de alguns dias o prota viaja ao encontro do Duque e ele pensa, não acredito que chegou o dia, o tempo voa. O Duque chega e pergunta, vou perguntar pela última vez, você ainda quer ir para a frente de batalha? Se quiser recuar agora, não vou impedi-lo. O Xian, sim senhor, meu coração está esperando por isso há muito tempo. O Duque manda o cavaleiro abrir algo. O cavaleiro se aproxima com um pergaminho e o prota fica pensando, um pergaminho mágico, eles vão invocar alguma coisa? E na hora que o pergaminho foi invocado, uma criatura imensa sai dela. O Xian, um cão infernal, um monstro de rank baixo do Vale Lemia. O pai e os cavaleiros devem ter ralado para preparar esse teste. Ele olha para trás e percebe que todos estão em guarda e continua. Então eles vão interferir se algo fica perigoso. O Duque, você deve se responsabilizar por cada ação sua. Então prove a sua força de vontade, passe nesse desafio e mostre para nós. Essa hora o cavaleiro pensa, desafio? Você disse que quer duelar comigo? O Xian, só faltam 3 dias para terminar o prazo da minha promessa com o meu pai. Não posso só ficar balançando minha espada no ar, posso? Tenho que experimentar uma batalha real também. Ele, para duelar com alguém da sua idade, o jovem mestre Granzi seria... O prota pensa que toda vez que ele vai cumprimentar o Granzi, ele sai correndo. O cavaleiro, se você insiste, tudo bem, mas vou lutar com você apenas com a minha bainha. Só vou focar e me defender, então ataque como quiser. O Xian, obrigado Elken, eu tenho outro favor a pedir. O que acontecer a partir de agora é melhor não contar para o pai, isso é uma ordem. O Elken fica sem entender nada, mas nesse momento o prota parte para cima, o atacando. Ele defende, mas fica pensando, isso foi pesado, não acredito que foi a espada de um menino de 10 anos. Nessa hora o prota fica se movimentando rápido e some da sua frente. Ele aparece em cima e ataca mais uma vez o Elken, mas ele se defende de todos os ataques. O Xian, ufa, como imaginei, ainda não posso ganhar de você. Bom trabalho Elken, obrigado por me ajudar. Se meu palpite de antes estiver certo, nesse ponto o jovem mestre pode superar qualquer desafio que ele encontre. De volta pra luta contra o cão infernal, o prota fica de frente contra ele. O monstro parte pra cima, mas o prota foi mais rápido e consegue ferir o seu olho. O Xian parte pra cima, desferindo o ataque, cortando a cabeça do cão infernal, deixando todos surpresos com sua força. Mas o filho da mãe só tava pensando, parece um desperdício. Esse sangue podia encher algumas garrafas, mas se eu fizer isso, de algum modo eles vão achar que sou louco. O Duque, impressionante Xian, então te vejo na frente de batalha. Quando o Duque vai embora, nessa hora a sombra aparece e fica perguntando, mestre, eu pareço uma faca de cozinha pra você? Xian, não, é claro que você é uma espada, por que a pergunta? Ela, então me usa droga, eu preciso de sangue pra ficar mais forte, por favor me deixa dar só um golinho. O Xian, não esquenta, logo logo vou te usar o quanto você quiser. Já no outro dia tá acontecendo uma batalha contra vários ogros. O pai do prota dá ordem para não deixar nenhum vivo e ordena que todos comecem a restrição do salvamento. Os cavaleiros começam a atacar e uma batalha se inicia e de pouco a pouco os ogros são derrotados. Já com o prota empregado, ela fica perguntando, jovem mestre, por que você me pediu para vir no lugar desse? Mas o Xian só tava pensando em pensar que eu voltaria aqui, que nostalgia. Nesse momento o Duque chega e pergunta, como é o sentimento das linhas de frente, Xian? Ele, estou meio nervoso. O Duque, como você pode ver, não dá pra saber quem pode te matar neste lugar, então nunca baixa a guarda. O Xian, ok, eu vou manter isso em mente, pai. E ele começa a explicar que nas linhas de frente situações como essa são comuns. Normalmente são 3 ou 4 dias seguidos de batalhas e cada
Cada batalha possui seus detalhes específicos, como cavaleiros capazes como bases, lidando com todos os monstros que tentam cruzar a linha de frente. E a tenda que vou ficar é essa, e é a área mais distante, então é seguro. Com os guardas sendo tão disciplinados, não vou conseguir alimentar a Kyra. Ele olha para a empregada e pergunta o que ela está fazendo. Ela, com medo, só responde: o Duque não nos disse que não sabemos quando nós podemos morrer. O Prota: então por que você não volta? Ela fica puta de raiva e pergunta: acha que eu posso? Você não consegue fazer nada sem mim. Com os monstros por todos os lugares, se eu virar a cara, quem vai cuidar de você, jovem mestre? Vamos, está quase na hora de comer. O Prota fica puta e diz: é assim que ela trata seu mestre? Já à noite, o Prota coloca um boneco em seu lugar e diz: isso deve ser o suficiente. A empregada acorda e pergunta se ele planeja sair à noite para se exercitar, que o Duque ficaria feliz com a disciplina que ele tem. O Cian: enfim, vou indo. Por favor, cuide das coisas como sempre. Estou dormindo agora, entendeu? Já fora do acampamento, o Prota fica pensando: por essas serem as linhas de frente, a guarda noturna costuma ser reforçada. Então, se eu não me mover nesse momento, vai ficar difícil ficar livre. Se eu me lembro corretamente, devem ter vários monstros por aqui. É o lugar perfeito para usar a Kyra. Ele puxa a espada e ela fica toda feliz quando vê que vai ser usada dessa vez. Ele parte para cima usando várias habilidades e matando o monstro um por um. E depois de matar todos os monstros, ele começa a beber o sangue de cada um deles. E essa peste é o vampiro, por acaso, para ficar bebendo sangue. O Cian: isso é bom demais. A Kyra: é a primeira vez que me sinto tão bem desde que acordei. Ele: ótimo, vamos continuar treinando assim. Ela: quanto tempo acha que vai demorar para ficarmos mais fortes matando esses caras? O Cian: não se preocupe, a noite é uma criança e tem muito monstros. Tá, porra, olha o tanto de monstro que apareceu agora. Rapaziada, se vocês gostaram e querem a continuação, dê essa força aí com o seu like e também deixe nos comentários pedindo a segunda parte. E eu espero vocês no próximo vídeo.